1 a 11. Filipenses 2, 1 a 11, assim nos diz a palavra. Obrigado, Tiago. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu pela tua palavra. Bendito és tu pela tua preciosa palavra. E queremos ouvi-la nesse momento. Fala aos nossos corações, Senhor. Continue a falar aos nossos corações nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Imite a Cristo. Seja servo. É o tema da mensagem que quero compartilhar com você por alguns minutos nessa manhã. Imite a Cristo, seja servo. Nós hoje pela manhã na escola falamos sobre servir, ser servo. E faz parte da nossa visão como igreja aqui local. Estamos prontos para servir. Estamos sempre prontos para servir. E penso, irmãos, que um dos maiores sinais, ou um dos sinais de alguém estar cheio do Espírito Santo, é servindo. Sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fruto do Espírito e serviço. Se alguém realmente está cheio do Espírito Santo, esse alguém, ele demonstra na vida, na sua prática de vida, fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E penso que alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é servo. Evidência de alguém ser cheio do Espírito Santo está nisso. Somos discípulos de Jesus. E imitar Jesus é sinal de que verdadeiramente estamos crescendo na fé. Todo discípulo quer imitar seu mestre. E não é diferente, não poderia ser diferente conosco, que somos discípulos de Jesus. Nós temos o prazer, a honra, o desejo de imitar Jesus, porque Ele é nosso mestre. E imitar Jesus quer dizer ser servo. Quando terminamos aqui a classe mista,
Falei para os irmãos que ficou guardado para a mensagem um dos textos mais apoteóticos da Bíblia. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Que é esse texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, no capítulo 2. A igreja de Filipos é uma igreja muito interessante, porque ela nasceu à beira de um rio. Como assim ela nasceu na beira de um rio? Ela nasceu debaixo de oração. Depois ela passou para a casa de Lídia. Depois para a casa do carcereiro. E assim nasceu a igreja em Filipos. Assim nasceu essa igreja que alegrava muito o coração do apóstolo Paulo, em Filipos, na Macedônia. Essa igreja era uma igreja missionária. Tanto é que Paulo está preso em Roma e um homem chamado Epafrodita leva a ele uma oferta da igreja em Filipos. A igreja de Filipos não admitia a ideia de Paulo fazer tendas. Para eles, Paulo tinha que servir ao reino de Deus, tão somente ao reino de Deus, no seu ministério, e por isso ele sustentava Paulo em oração e com ofertas. Pagava o salário de Paulo para ele servir na obra missionária. Era uma igreja que dava suporte financeiro ao apóstolo Paulo. Mas nessa igreja houve uma ameaça. Que ameaça? A ameaça dessa igreja passar por problemas de relacionamentos. Passar por problema de descontentamento entre os crentes. E é identificado aqui pelo menos 3 sinais de que uma ameaça à unidade da igreja estava rondando Filipos. E esses 3 sinais são ambição egoísta, egocentrismo e interesse próprio. Por isso que você vai perceber nas primeiras linhas do capítulo 2 essas palavras: nada façais por contendas, por vanglória, por partidarismo, considera o outro superior a si mesmo, não tenha visto o que é propriamente seu, senão que cada um o que é dos outros. Sobre essa ameaça da unidade na igreja, uma igreja que internamente estava vivendo essa ameaça, esse problema, ainda que fosse externamente uma igreja que sustentava a obra missionária, Paulo vai tomar exemplos do que é ser servo para poder ajudar a igreja a continuar vivendo a unidade. Ele usa o exemplo dele mesmo, de Timóteo e de Epafrodita. Exemplo de pessoas que estavam se doando pelo outro, pela igreja. Mas o maior exemplo que Paulo vai dar aqui é Cristo. De onde nascem essas palavras registradas no versículo 5 ao versículo 11. Jesus é aqui colocado como Paulo como o maior exemplo do que é ser servo. Então, irmãos, nessa nossa caminhada, nesse nosso trilho de visão de uma igreja pronta para servir, nós vamos tomar Jesus desta manhã como exemplo de servo. Então requer de nós, como seus discípulos, imitá-lo.
É claro que nós podemos imitar e devemos imitar Jesus em toda a sua essência. Mas fiquemos essa manhã com uma essência do que é ser servo. E eu quero compartilhar com você, nesta manhã, 3 atitudes de Jesus, que elas estão registradas aqui nesse versículo 5 a 8. Baseado nessas 3 atitudes, nós vamos entender melhor o que significa ser imitadores de Cristo, no que tange a sermos servos. Vou compartilhar com você em pouco tempo, para a gente terminar, irmos à nossa casa e almoçarmos. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, por favor, e tomássemos mais um pouco daquilo que já recebemos na nossa escola sobre ser servos. Então guarde isso. Não use a sua posição para tirar proveito próprio. Use seus privilégios para servir os outros. Isso aqui é a atitude prática de Jesus, que estou apenas e tão somente pela palavra partilhando com você. O que Paulo está dizendo e que a gente está compartilhando é algo prático na vida de Jesus. O quê? Não usar a nossa posição para tirar proveito próprio, e sim nossos privilégios para servir os outros. É o versículo 6. Olha aí o versículo 6 comigo mais uma vez. É o que está dizendo no versículo 6. Depois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus deixou a sua posição de igual a Deus para assumir a posição de igual aos homens. Você está comigo, amém, irmão? Então Jesus deixou a posição de ser igual a Deus para se tornar igual aos homens. Ou seja, ele deixou a sua posição, abriu mão da sua posição de ser igual a Deus, tornando-se semelhante aos homens. Só que Jesus carregou sobre ele também os privilégios de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus deixa a posição de ser igual a Deus para se tornar semelhante aos homens, se coloca na posição humana, sendo homem, só que ele carrega com si os privilégios de ser Deus, porque ele é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. A grande questão é o que Jesus vai fazer com os privilégios de ser Deus. Alguém já disse que você deseja conhecer um outro alguém, você dê duas coisas às pessoas: poder e privilégio. Aí você vai mensurar quem é a pessoa quando ela tiver poder e privilégio. Pelo aquilo que ela recebe de poder e privilégio, você vai mensurar quem é essa pessoa. O que Jesus fez com os privilégios que ele tinha aqui enquanto homem? Ele usou os privilégios para o outro. Na posição de homem, com os privilégios divinos, ele usou os seus privilégios para o bem-estar do outro, da humanidade. Jesus se tornou homem e trouxe consigo os privilégios dados pelo Pai. E usou esses privilégios celestiais para o bem da humanidade. Você está comigo, amém? Está alcançando? Olha a diferença de Lúcifer para Jesus. Lúcifer disse: seja feita a minha vontade. O que Jesus disse? Seja feita a tua vontade. Lúcifer não se contentou em ser criatura. Não se contentou em ser criatura. Ele quis ser criador. Fazer a sua morada acima do Altíssimo.
Jesus? Jesus, como Criador, se tornou um homem, uma criatura. Lúcifer não se contentou em ser rebelde sozinho. O que ele fez? Arrastou um terço dos anjos do céu. E não se contentando com um terço dos anjos dos céus, ele entrou na terra e tentou o homem para afastar o homem de Deus. O que Jesus fez? Jesus entrou na terra por um ventre de uma mulher para resgatar o homem perdido do pecado e trazê-lo de volta para Deus. Eu estou falando para você de alguém que usou seus privilégios para abençoar, para mudar a humanidade e abençoar pessoas. Eu creio que eu esteja falando nesta manhã com todos vocês que têm privilégios. Vocês são dotados de privilégios. Vocês têm privilégios celestiais. Vocês têm dons espirituais. Você tem capacidade. Receber dons espirituais é um privilégio. Veja bem, são dons espirituais, dados pelo Espírito. Então não é da terra, é do céu. É um privilégio receber o dom do Espírito e os dons do Espírito. Pergunta de concílio que muitos seminaristas não sabem. Dom do Espírito, dons do Espírito e fruto do Espírito. Dom do Espírito é a própria salvação. Dons do Espírito é a ferramenta que Deus nos deu para poder servir. E fruto do Espírito é o caráter de Cristo que se revela na nossa vida, no dia a dia. Privilégio. Que a gente usa para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Então, tem muita gente que ao invés de usar o privilégio, usa a posição. Quem usa a posição está pensando em si mesmo. Quem usa os privilégios está pensando no outro. Claro, numa perspectiva de servo. Estou falando de servo. Quem tem a mente de servo. Quem tem a mente de servo não usa a posição, usa privilégios. Quem usa a posição quer o bem-estar, quer para ele. Quem usa os privilégios pensa no outro. Isso aqui, gente, é o que Jesus fez. Nós estamos apenas imitando. Quer imitar Jesus de verdade na sua vida? Se você quiser imitar Jesus, use os privilégios que você recebeu de Deus, de Jesus e do Espírito Santo para cuidar, abençoar pessoas. Posso ouvir um amém? Vamos lá, segunda atitude de Jesus. Paulo está dizendo isso aqui no texto. Esvazie-se de si mesmo. Ou melhor, esvazie daquilo que te afaste do outro. Simples assim. Esvazie-se daquilo que te afasta do outro. Olha o versículo 7. Tem muita coisa nesse texto aqui, é muito profundo, não dá para a gente trabalhar aqui numa pregação. Isso aqui está dentro da nossa plataforma de ensino, da nossa escola. Então, isso aqui a gente vai ver depois. Estou apenas tirando alguns pontos aqui nesta manhã para agregar um pouco mais daquilo que já estudamos na escola bíblica. Esvazie-se daquilo que te afaste do outro. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, ou semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A grande pergunta é, de que Jesus se esvaziou? Do que Jesus se esvaziou? Dos atributos divinos e da glória eterna, de alguns atributos da glória eterna. Vamos ficar com a glória eterna. No capítulo 17, ele está pedindo ao Pai que devolvesse a glória. Ele se tornou homem. Ele se esvaziou da glória. Se esvaziou daquilo que
era impossível fazer para se aproximar do homem, porque homem nenhum suportaria e suporta a glória de Deus. Deus falou isso para Moisés. Moisés, não adianta você tentar se aproximar de mim ou eu tentar se aproximar de você, porque homem nenhum consegue suportar a minha glória, morre. Então o que Jesus faz para poder se aproximar do ser humano? Se torna um, abre mão da glória. Porque se ele viesse aqui como Deus cheio de glória, a humanidade não suportaria, a terra não suportaria, a Via Láctea não suportaria. Tamanha a sua glória. Então o que ele faz? Ele esvazia da glória, se torna ser humano como eu e você, para poder se aproximar do homem. Quem gosta de ciência, faz uma pesquisa. Compara o tamanho da Terra com o tamanho do Sol. Depois compara o tamanho do Sol com o tamanho da Via Láctea. Vai comparando. Você sabe que existem milhões e milhões de galáxias. E milhões de estrelas como o Sol. Há quem diga que o Sol que aquece a Terra, ele é pequeno diante de muitas estrelas de Sol que existem na galáxia. Isso diz quem é o nosso Deus. Qual o tamanho do nosso Deus? Um Deus tão glorioso assim se esvaziou de toda essa glória para se tornar semelhante a nós. Para uma coisa só, gente: se aproximar da gente. Você sabe o que nos afasta das pessoas? A gente achar que é grande. Às vezes somos santos demais e por sermos santos demais nos afastamos das pessoas. Às vezes somos bons demais e por sermos bons demais nos afastamos das pessoas. Temos muito conhecimento, somos carregados de conhecimentos, temos tanto conhecimento que a gente não conhece gente. Somos tão perfeitos, que a gente não consegue se aproximar daquele que é imperfeito, que está no pecado, que está na desgraça. Temos tanta razão, somos cheios de razão. Nossa razão é a única, a do outro não serve, a do outro não é. Eu que estou certo, o outro não é. Temos tanta razão, que a gente não consegue ouvir o outro que precisa ser ouvido. Quem é servo não tem dificuldade de se esvaziar. Quem é servo não tem dificuldade de descer. Não tem. Quem é servo não tem dificuldade de descer, de esvaziar por causa do outro. Eu estou falando, gente, de Jesus, por favor, não estou falando dos apóstolos, de Moody, de Billy Graham, de John Wesley. Não, estou falando de Jesus. Poderíamos falar de qualquer um desses homens. Estou falando de Jesus. Eu não, Paulo, né? Desculpa, Paulo. Ele se esvaziou porque ele precisava se aproximar do homem. Se ele não se esvazia da glória, o homem não suportaria por causa do pecado. Então o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã é: se esvazie daquilo que te afaste do outro. Seja pecado, seja orgulho, seja vaidade, seja soberba, ou seja simplesmente aquilo que você tem, que Deus te deu, mas não te deu senão para que
o outro fosse abençoado. Amém? Terceira atitude de Jesus: escolha o caminho da entrega por obediência, mesmo que seja por meio do sacrifício. Eu vou repetir, é a atitude de Jesus, está escrito no versículo 8, já vamos ler o versículo. Escolha o caminho da entrega por obediência, mesmo que seja por meio do sacrifício, ou simplesmente de um sacrifício. Vamos ao versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Existe um livro de Max Lucado chamado Ele Escolheu os Cravos. Se você não leu, leia. Max Lucado, Ele Escolheu os Cravos. E nesse livro, Max Lucado vai falar da escolha voluntária de Jesus de tomar a nossa dor. Na verdade, Ele não escolheu apenas os cravos. Ele escolheu a coroa. Ele escolheu os pregos, que são os cravos. Antigamente o prego era chamado de cravos, né? Que eram pregos grandes. Ele escolheu o sofrimento. Ele escolheu a dor. Por obediência. Irmãos, é fácil obedecer quando o que nos pedem é prazeroso, é vantajoso. É fácil. Quando a gente vai receber alguma coisa em troca. Aqui na escola a gente estava citando o exemplo do filho que lava o carro para o pai. Lava o carro que eu te dou R$10. Faça obedecer, né? Porque depois de lavar o carro tem os R$10. Lave o carro. Por quê? Porque eu estou te pedindo. É fácil obedecer quando recebemos privilégios ou temos alguma vantagem. Difícil é obedecer quando nós temos que pagar um alto preço. Mas Jesus não obedeceu porque estava recebendo privilégios humanos. Aliás, ele recebeu sim, em troca da sua obediência, a minha alma e a sua alma, e para ele foi um prêmio, evidentemente que foi. Alguém diz amém por isso? Uhum. Mas Jesus obedeceu. Simplesmente obedeceu por amor ao Pai. E a sua obediência significava dizer, passar por uma morte. E morte de cruz. Paulo vai fazer questão de enfatizar isso. Morte e morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque não foi uma morte qualquer. A morte de cruz não era modelo de sentença adotado pelos romanos, muito menos pelos judeus. Os judeus tinham como sentença de morte o apedrejamento, não a crucificação. Estudiosos vão dizer que o modelo de crucificação ou sentença de morte foi adotado pelos romanos 70 anos aproximadamente antes de Jesus nascer. Ou seja, o próprio Deus já estava pavimentando o que seria, o que foi a nossa redenção. Na hipótese de Jesus ter sido morto por apedrejamento, por ser um judeu, seu sangue seria derramado apenas pelos judeus. Como ele foi morto numa cruz, o seu sangue foi derramado pelos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. O que o senhor quer dizer com isso, pastor?
Eu quero dizer a você que Jesus escolheu morrer pelos judeus, pelos gregos, pelos romanos. Ele escolheu morrer pelos italianos, pelos holandeses, pelos brasileiros, por todos nós. Ele olhou da eternidade toda a terra, ele olhou da toda a terra e na eternidade ele escolheu a cruz porque ele viu você. Ele viu a mim. Ele nos enxergou. Por isso ele foi servo sofredor. Exatamente essa expressão do apóstolo Paulo, morte e morte de cruz, porque Paulo está se referindo ao servo sofredor de Isaías 53. Ele carregou sobre si as nossas dores, a nossa iniquidade, o nosso pecado estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O que isso nos ensina enquanto servos de Jesus, meus amados e queridos irmãos? É simples. Se Jesus se doou por nós, e se somos seus imitadores, a gente tem que se doar pelo outro. Eu disse a você aqui coisas que fazem parte da realidade do que Jesus fez. Ele escolheu caminhar numa trilha de sofrimento por obediência. Por quê? Porque no fim disso tudo estava eu, estava você, estava a humanidade. E hoje, como imitadores de Jesus, servo que somos, nós também escolhemos um caminho que é difícil, que não é fácil, nunca será. Claro que não será o caminho da cruz, como de Jesus, mas sempre será um caminho difícil. Por quê? Porque no fim tem o outro. E é o outro que eu quero alcançar, e é o outro que eu quero abençoar, e é o outro que eu quero que seja tocado pelo Espírito, e é o outro que eu quero que seja curado. É o outro. Por obediência, eu vou alcançar o outro, ainda que seja um caminho de dificuldade. Você está entendendo, amém, amados? É o que Jesus fez, é o que nós precisamos fazer, se é que estamos imitando Jesus, se é que somos servos dele. Deixa eu terminar. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 9, ele muda a forma de falar sobre Jesus. Do 5 a 8, ele vai falar do servo sofredor, do Jesus humilhado. Do 9 a 11, ele vai falar do Jesus glorificado, do Jesus exaltado. Esse texto deixa claro para nós a dupla natureza de Jesus, homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas ele tem duas coisas ainda a nos falar e eu quero compartilhar isso para a gente terminar. A primeira é que a melhor maneira de entendermos o que seja honra é servindo ao outro primeiro. Porque a segunda parte desse texto está falando de honra. A honra de Cristo. Mas a primeira parte está falando do serviço. Então eu entendo, pelo texto, que a melhor maneira de você honrar o outro é servindo. A melhor maneira de você honrar o outro é você servindo. Paulo poderia falar de Cristo glorificado primeiro, aos irmãos em Filipos. Mas ele resolve falar do Cristo servo, do Jesus servo. Por que isso? Porque Paulo está tratando de um problema, ou de um possível problema de falta de unidade. E um problema de falta de unidade se resolve pelo exemplo de Cristo. O Cristo servo, o Jesus servo.
E a melhor maneira de a gente ter unidade é honrando o outro. E honrando o outro, eu sou um servo. Eu preciso ser um servo. Por isso que Paulo vai falar primeiro da natureza humilhada, ou seja, a natureza de servo, para depois falar da natureza glorificada. E a segunda coisa que me chama a atenção nesses versículos 9 a 11 é que não há glória sem sacrifício. Quero te chamar a atenção para uma coisa. No versículo 7. A si mesmo se esvaziou. Preste atenção nisso, que isso aqui é importante. A si mesmo se esvaziou. Agora o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou. Você está comigo, amém? Vamos construir isso aqui? A si mesmo se esvaziou. O Pai o exaltou. Repita comigo. A si mesmo se esvaziou. O Pai o exaltou. Prestou atenção? Que no que diz respeito a ser servo, Jesus, ele se esvaziou, ele escolheu, ele se submeteu a ser servo. Mas quem que exalta o servo? O Pai. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Nós é que escolhemos servir ou não. Nós é que escolhemos descer ou não. Então, se nós escolhemos servir, Deus nos honra. Não é o contrário. Não tem glória sem sacrifício. Servo que imita Cristo não tem dificuldade de entender essa verdade. Não tem. Não existe glória sem sacrifício. O texto do versículo 9 a 11 está falando da glória de Jesus. O Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre de todos os joelhos nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que palavras gloriosas. Mas antes dessas palavras gloriosas, a gente enxerga palavras de quem é servo, de quem foi servo. Não podemos inverter isso. Não podemos achar que a nossa vida de glória vem sem sacrifício, porque não virá. Não virá. Ah, eu quero muita unção do Espírito. Tem que ter sacrifício. Ah, eu quero muito ser usado por Deus. Tem que buscar muito. Ah, eu quero muito pregar, eu quero muito ensinar, eu quero muito ministrar, eu quero ser instrumento de cura de Deus. Eu quero, mas tem que pagar um preço muito caro, irmão. Por quê? Porque foi assim com Jesus. E não pode ser diferente do discípulo dele. Mas, deixa eu dizer uma coisa. O Pai vai se alegrar muito em honrar você. O Pai vai se alegrar muito em exaltar você. Vai se alegrar. Porque quando Deus honra o seu servo, é sinal de que o servo pagou o preço. Deixa eu terminar. Quer ser imitador de Cristo? Quer ser imitador de Cristo? Seja santo e seja servo. É fácil guardar porque começa com a letra S. Quer ser imitador de Cristo? Seja santo e seja servo. Santo é o caráter. Serviço é o que se faz. Quer ser imitador de Cristo? Tem o caráter dele. Quer ser imitador de Cristo? Faça a obra como ele fez. Seja servo. Quer ser imitador de Cristo?
quer ser parecido com Jesus, deixa os frutos aparecerem. Deixa os frutos aparecerem. Quer ser imitador de Cristo? Busque santidade. Quer ser imitador de Cristo? Sirva. Não espere ser servido. Sirva. Não espere reconhecimento. Reconheça. Não espere honra. Honre. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez. Foi assim que ele viveu e foi assim que ele fez. Por que ele pôde morrer na cruz em nosso lugar? Porque ele era puramente, perfeitamente santo. Por que ele pôde morrer na cruz em nosso lugar? Porque ele assumiu a forma de servo. Vou repetir. Por que Jesus pôde morrer na cruz em nosso lugar? Porque ele era perfeitamente santo. Por que ele morreu na cruz em nosso lugar? Porque ele escolheu servir a sua vida por nós. Ele escolheu ser servo. Imitar a Cristo é ser santo como Ele, é ser servo como Ele. O Senhor não está à espera de uma igreja de pessoas cheias de capacidade, de habilidade, de talento. O Senhor está à espera de uma igreja de pessoas santas e servos. Eu vou repetir para a gente terminar e você já pode ficar de pé. O Senhor não está buscando, pode ficar em pé, irmão. O Senhor não está à espera de uma igreja de pessoas cheias de capacidade, habilidade e talento. O Senhor está à espera de uma igreja de pessoas santas e servos e servas. É disso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas santas e servas. Quiçá que ele encontre nessa manhã 3 classes de pessoas: adoradores, santos e servos. Quiçá que ele encontre nessa manhã aqui nesse templo, adoradores, santos e servos. Se ele encontrar em você adorador, santo e servo, ele vai poder contar com você para mudar as realidades desse tempo. Vamos orar? Pai Santo que está nos céus, santificado é o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, na terra como está pronta no céu. Pai nosso que estás nos céus, nos ajuda, por favor, a ser uma igreja pronta para servir. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente ser uma igreja pronta para servir. Nos ajuda a sermos servos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a imitar teu filho. Nos ajuda, Senhor. Senhor, obrigado por nos falar nessa manhã, tanto na escola como agora, do que é vital sermos santos, do que é importante, de como é importante sermos santos e servos. Obrigado pelas palavras que recebemos, que compartilhamos essa manhã. Obrigado por nos dar essa visão, Deus, de ser uma igreja que quer se relacionar, que quer servir e quer cumprir a missão. Em especial nessa manhã, obrigado por esse entendimento ainda mais aprimorado em nossa alma, em nossas mentes, em nossos corações. Uma igreja pronta para servir, Senhor. Nos ajude a viver na prática a visão que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a viver na prática essa visão. E por favor, não deixe que nenhum orgulho, que nenhuma vaidade, que nenhuma soberba atrapalhe a nossa unidade. Assim como a palavra do Senhor chegou à igreja de Filipos e chegou a nós nessa manhã, a igreja aqui em Jardim Carioca. Senhor, no nome de Jesus, nos faz sair daqui com a mesma alma, com o mesmo pensamento,
considerando o outro melhor do que a nós mesmos, considerando o outro superior a nós mesmos. Nos ajuda a sair daqui nessa manhã com esse entendimento, Deus, por favor. De fato que nada possamos fazer por vanglória, por vontade própria. De fato, Senhor, queremos viver um para o outro, uns para os outros. Que haja despertamento, que haja busca, Senhor, que haja entendimento da importância de servir uns aos outros. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, e por isso Ele merece nosso aplauso nesta manhã. Glórias!